Muito importante, mesmo quem está aqui na frente, quando procura temas para serem refletidos e trazidos para casa, para que a gente possa em conjunto refletir. A última vez que eu estive aqui, nós falamos um pouquinho sobre ansiedade, uma das doenças mentais que tem sido muito constante na nossa sociedade. E eu já trouxe, inclusive, livros desse autor, que é o Alírio Cerqueira Filho. Ele é um médico, ele é um biólogo, ele pertence à Federação Espírita do Mato Grosso, e ele tem vários livros, já cheguei até a comentar um deles aqui na casa, e eu gosto muito da leitura desse livro, desse autor, porque ele traz temas que são muito pertinentes, temas que nós temos vivência no dia a dia, e é uma leitura muito, muito agradável. Ele tem uma didática muito gostosa, Alírio Cerqueira Filho. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ter qualquer livro, porque ele tem várias séries, aqui é da saúde espiritual, esse livro que eu vou estar comentando na noite de hoje faz parte dessa série, e o tema é depressão e obsessão, as duas faces da mesma doença. Então é muito interessante, e a forma didática como ele trata o assunto é bem agradável, é uma leitura até de cabeceira. Quando o autor escreve esse livro, há mais ou menos 13 anos atrás, ele já dizia que o número de pessoas depressivas tem aumentado muito, 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 e que a depressão e outras doenças envolvendo a saúde mental, como foi o caso da ansiedade que eu comentei na última vez que estive aqui, seria considerada a grande pandemia do século XXI. E é exatamente isso, Está muito atual tudo isso que ele escreveu ali há 13 anos atrás. E ele coloca que as enfermidades, e hoje a gente pode comprovar, que as enfermidades infecto-contagiosas, elas têm sido controladas. A medicina tem conseguido controlar de uma maneira bastante eficaz. Mas, em contrapartida, as doenças mentais, especialmente as de caráter neurótico, como a depressão, que é o que a gente vai comentar na noite de hoje, aumentam tanto em quantidade quanto em intensidade. Na realidade, essa doença, ela é um movimento, ela é consequência de um movimento pelo qual nós estamos passando diariamente, em que há uma grande inversão de valores, onde nós cultuamos o sexualismo, o materialismo, em detrimento das questões espirituais da nossa vida. Isso é consequência. Nosso distanciamento da nossa própria essência divina, pelo culto à matéria, produz graves consequências, e uma delas é a depressão. Consequentemente, porque vocês vão ver que elas estão muito relacionadas, o processo de obsessão. As obsessões, normalmente, elas são, como já foi colocado inúmeras vezes aqui na casa, elas são silenciosas. A gente não se dá conta do processo, pois elas estão associadas sempre a doenças de caráter emocional, especialmente a depressão, a ansiedade, que já foi comentado aqui na casa, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar, as fobias, enfim, toda essa gama de doenças que envolvem a saúde mental. Joana de Ângeles, em sua obra Entrega-te a Deus, ela afirma categoricamente que em todos os casos de depressão ocorre o fenômeno da obsessão. Ela afirma isso. E ela coloca que não há como a gente separar a obsessão da depressão. E esse livro que eu estou trazendo para a gente refletir um pouquinho sobre ele, e é claro que essa reflexão, ela não se encerra na noite de hoje, mesmo
as outras vezes que estaremos aqui, independentemente de as pessoas terem assistido essa primeira parte ou não, dá para a gente acompanhar muito bem o desenvolvimento do assunto pelo autor. Esse livro, ele aborda como se instalam os dois processos, tanto o processo da obsessão quanto o processo da depressão. Ele vai falar um pouquinho do tratamento, da profilaxia para essas enfermidades de origem espiritual e vai fazer com que nós possamos refletir sobre as questões espirituais e profundas da nossa vida, de modo que possamos desenvolver a nossa saúde espiritual, que é o antídoto real para todas as doenças, tanto físicas quanto emocionais. Depressão e obsessão, vamos falar um pouquinho agora, iniciar, o assunto, falando um pouquinho sobre os conceitos, os sinais dessas duas doenças, o significado de uma doença espiritual. Então, depressão é a doença das emoções. Não tem sinais físicos ou bioquímicos, por isso que é difícil de detectar, e posteriormente a obsessão. É uma doença oculta e está bem escondidinho no nosso psiquismo. A pessoa depressiva, ela realmente sofre com o processo. E muitas vezes, nós que estamos ao redor da pessoa, muitas vezes a gente talvez não dê a devida importância. Às vezes, a gente não entende o que é que uma pessoa depressiva está passando. A depressão, ela vem do latim depreme, significa baixar, e premere, para baixo. Literalmente significa pressionar para baixo. Qual que é a característica mais marcante dessa doença? Um sentimento muito grande de tristeza e de vazio. A dificuldade de sentir prazer na vida, resultando em uma insatisfação do próprio viver. E, consequentemente, pode acarretar um desejo de morrer. No livro, psicografado pela Joana de Ângeles, Entrega-te a Deus, a mentora, ela adverte: quando o desânimo, palavras dela nesse livro, quando o desânimo agravar-se, quando fores vítima de contínuos episódios de insônia, com pensamentos conflitivos, quando experimentares indiferença afetiva em relação às pessoas que te são queridas, quando o mau humor em forma de distimia passe a caracterizar-se, quando as irritações ou o desejo de isolamento social comecem a dominar-te, tem cuidado, pois estás num processo depressivo. É claro que a gente não pode afirmar que uma insônia que eu tenha ou uma questão de humor que seja passageiro já é um sintoma de depressão. Mas se esses sintomas forem contínuos, fiquem alertas. Joana de Ângeles, ela elenca uma série de sinais e sintomas de depressão que normalmente as pessoas no dia a dia a gente acaba não levando em consideração. Então eu vou citar alguns deles, citado pela própria Joana de Ângeles. Desânimo. Isso é uma característica física. O desânimo sempre se inicia de uma forma bem leve, mas vai se acentuando com o passar do tempo. Episódios de insônia. Não é uma insônia pontual, tá? Tem que ser um conjunto de sintomas que podem levar e indicar um processo de depressão. Mas o sono é uma das consequências imprescindíveis para a saúde espiritual, mental e emocional. Sabendo disso, olha que interessante, os espíritos obsessores interferem nessa hora exatamente porque, se a pessoa tiver o seu sono comprometido, sofrerá uma debilitação cada vez maior. Olhem bem, então o sono é primordial,
nos refaz a nossa energia, é refazimento. Quando isso está comprometido, eles sabem por onde atacar. E é exatamente nesse ponto que pode ocorrer essa manifestação. E como que pode ocorrer esses processos de insônia? Primeiro, a gente sentir uma dificuldade para adormecer. Ou acordar no meio da noite e ter dificuldades para voltar a dormir. Ou então acordar de madrugada e a gente não voltar mais a adormecer. Outros, dormir excessivamente mesmo durante o dia. Ou ainda, inverter o ciclo de sono. O sono durante o dia e uma agitação que não é normal ao longo da noite. Então, perdemos a qualidade do sono. Muitos acordam como se estivessem, não estivessem descansado, como se estivessem, vocês já ouviram a expressão, nossa, eu acordei hoje, parece que eu levei uma surra, Então isso é um sinal de que nos momentos de emancipação do espírito, nós não estivemos em boa companhia. E em ambientes que sejam salutares, de refazimento, mas nas teias de um processo que pode ser obsessivo. Nesses casos, a pessoa dorme e os obsessores, muitos deles, técnicos em hipnose, projetam na nossa mente episódios de perseguição de um passado espiritual, ou, na realidade, ocorre mesmo essa perseguição. Ou intui por hipnose, ou ocorre mesmo a perseguição. Episódios de alteração do sono são um sinal vermelho de que algo não vai bem espiritualmente. Providências devem ser tomadas e a gente deve estar alerta. E essas providências, às vezes, não é só com sonífero, muito pelo contrário, mas com a higienização, a higiene mental e espiritual, que é a mais importante de todas. Um outro sinal, pensamentos conflitivos. Então as pessoas, elas entram em um conflito interior por algum motivo, e geralmente relacionado a sentimentos de culpa. Um outro sintoma, indiferença afetiva. A pessoa tende a se tornar indiferente afetivamente com pessoas próximas, que são queridas, podendo levar também a um processo de isolamento social, que em casos mais graves é muito comum a gente observar. Um outro sintoma, mau humor em forma de distimia. A distimia é precursora da depressão e se caracteriza por um humor irritável. A pessoa reclama de tudo e de todos. Um outro sinal, isolamento social. Tendência para se isolar esse isolamento social, ele pode se apresentar em 3 níveis. Olha que interessante. O mais leve. Então, esses sintomas não interferem tanto no nosso dia a dia. Nós trabalhamos, realizamos as nossas atividades, mas sabe quando essa realização não nos traz prazer, não nos traz satisfação? Você faz, realiza. Moderada. Só voltando um pouquinho. E quando a gente está nesse processo de isolamento social que é leve, a gente faz as atividades, mas a gente despende uma energia e um esforço muito maior do que normalmente a gente o faria. Moderada. Aí já ocorre um maior comprometimento na manutenção das atividades diárias. Aí essas atividades começam a ficar cada vez mais pesadas. E grave. Aí é o abandono das atividades. É um isolamento completo. Algumas pessoas se fecham em um quarto escuro, entrando num estado de estupor. Isso já é quando ela está bem grave. Sem reação, nem às perguntas, nem aos estímulos externos que a pessoa recebe. Se recusa, às vezes, o alimento e, às vezes, até a higiene. E quantos casos a gente não vê que chega a esse ponto?
Um outro sintoma, a culpa. A depressão, ela é caracterizada por um negativismo grande, associado a sentimentos interiores de culpa, os quais acabam por amplificar esse estado num círculo que é vicioso. Aqueles que carregam o sentimento de culpa estão sempre focados no passado. Outro sintoma, dificuldade de sentir prazer pela vida, resultante em uma insatisfação por viver. Para o depressivo, tudo parece muito vazio e sem graça. Queixa-se de que tudo lhe parece fútil e sem importância, e está em constante irritação, e uma irritação generalizada. Um sentimento muito grande de tristeza e de vazio. Sensação de ter um buraco e até uma dor profunda no peito. E depois vocês, no decorrer da nossa reflexão, vocês vão ver que está relacionado com os nossos de interrupção de energia nos nossos chakras. E essa dor no peito parece aquela dor que, segura. Isso acontece porque, em nível do perispírito, nós temos nessa região o 4º chakra, que é responsável pelo amor e pela compaixão, cuja energia está muito inibida pela depressão, resultando nesse sentimento de vazio e de opressão que a gente sente no peito. Um outro sintoma, baixo autoestima e autodesvalorização. A pessoa tem uma percepção extremamente negativa da sua autoimagem, entrando num processo de desesperança. Um negativismo, outro sintoma muito característico desse processo. É a percepção de tudo e de todos ao nosso redor e de uma forma muito negativa. E olha que interessante, às vezes a pessoa depressiva, ela se fixa num ponto de uma situação, num detalhe negativo daquela situação, e acredita que a situação por inteiro é negativa. E às vezes é um pequeno detalhe, mas a pessoa depressiva torna aquele detalhe o todo. O desprezo pela vida. Não sente prazer em nenhuma atividade que antes eram consideradas agradáveis. A redução também da concentração, da capacidade de pensar e de tomar decisões. Existe uma queixa frequente de que a memória está falha, o que, na verdade, é falta de concentração. O pensamento fica lentificado, fica lento, e por isso que ela tem a dificuldade de tomar decisões. Perda de energia. Devido ao movimento psíquico desse negativismo, há um processo de desvitalização interna, de perda de energia, uma fadiga que é persistente, mesmo que a pessoa não esteja fazendo nenhum esforço físico. Alterações do apetite, e aí pode ir para os dois lados, um apetite exagerado, e aí a compulsão por doce, carboidratos, ou a falta de apetite. Redução, inclusive, de interesse sexual. Somatizações, às vezes sob a forma de dores musculares pelo corpo, é a fibromialgia, e às vezes pode dar até hematomas, ou algumas alergias que a gente não tem nem como explicar. Crises de choro, resultado da tristeza intensa, sem sabermos o motivo. Alterações psicomotoras, então uma lentificação, ou o contrário, uma agitação motora, ou uma coisa ou outra, ou fica muito lento, e isso inclusive impede da tomada de decisões, ou uma agitação muito grande, e pode levar ao comportamento suicida. Desejo de acabar com o próprio sofrimento. Então, pensamentos suicidas, eles variam desde o simples desejo de pôr fim à vida, ou até mesmo arquitetar detalhes para fazer com que essa vida cesse, para que atinja esse fim. Então, a depressão e a obsessão, isso que eu coloquei até agora, são sintomas
que é claro que num conjunto, e desde que sejam contínuos, pode nos dar um alerta. Vamos ficar atento. Isso trazido pela Joana de Ângeles. Então vamos conversar um pouquinho sobre a depressão e a obsessão e as causas espirituais. E aí a gente deixa para uma outra noite completar o assunto. Olha só que interessante. A gente tem que pensar que o espírito, vamos didaticamente pensar o espírito, essa energia, como uma esfera. É claro que não é uma esfera, mas vamos pensar como se fosse uma esfera, para didaticamente a gente poder entender o que acontece. Essa esfera, que é o nosso espírito, é energia de amor. Então, todas as experiências positivas que a gente tenha, do bem, do belo, do bom, de atitudes positivas, entram em consonância com a energia do nosso espírito, que é a energia do amor. O que acontece com essa esfera? Ela vai se expandindo. Ela se expande. Essa esfera, vamos pensar que ela nunca regride, mesmo que eu tenha contato com experiências negativas. Então, toda vez, considerando que o nosso espírito, essa energia, que é uma energia positiva, é uma energia de amor, seja uma esfera, toda vez que eu vivencio experiências positivas, o que acontece com essa energia? Ela vai o quê? Expandindo. Ela nunca regride, mesmo que nas nossas vivências, e isso é muito comum, nós tenhamos experiências negativas. E vamos supor, quando a gente esteja em contato, e isso é o mais comum do nosso dia a dia, com experiências negativas, o que vai acontecer? Essas duas energias não se comunicam. A energia do espírito, que é a energia do amor, com essas experiências negativas que eu tenho. Então a esfera, ela não vai regredir. Mas o que vai acontecer? Quando a gente tem essas experiências negativas de desamor, qualquer energia que seja negativa, ela vai ficar arquivada no corpo fluídico do espírito, sob a forma de manchas ou nódulos. Então, não vai atingir a minha esfera, que é de energia positiva, é a minha energia do amor. Portanto, essa esfera, ela não vai diminuir, mas como são energias que não são compatíveis, começam a se formar e a se acumular em nódulos, manchas no nosso perispírito, tá? Então, na forma de manchas ou nódulos. Como temos realizado muitas experiências negativas ao longo das nossas vidas, existem no nosso perispírito muitas manchas e nódulos. Da mesma forma, o espírito se expande com as energias positivas que nós realizamos. Olha que interessante, quando nos expandimos em nível essencial de espírito, de energia de amor, e pelo esforço que a gente faz no bem, pelas nossas atitudes positivas, essas manchas que estão arquivadas, esses nódulos que estão arquivados, eles estão arquivados no nosso arquivo perispiritual, eles desalojam, desequilibram, vêm para a nossa consciência, dizendo, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que mudar. O bem que fazemos desaloja a mancha das experiências equivocadas e nos convida a modificá-las, a transmutá-las. Reforçando, só para que a gente possa entender, a mancha é uma mácula energética. Essa mancha, esse nódulo é energia, tá? E significa o quê? Interrupção do fluxo energético. O bloqueio energético faz com que os chakras se desorientem, se desarmonizem e se manifestam na mente por meio de transtornos mentais ou no corpo físico através das doenças psicossomáticas. Deu para entender? Então, a nossa energia, imaginando uma esfera, toda vez que nós
harmonizamos com essa mesma energia, isso se expande. Toda vez que a gente tem contato com energias negativas, no nosso dia a dia, essa energia, essa esfera, ela não diminui, porque são energias que não são compatíveis. Começam a se formar nódulos, manchas. Energético, tudo energia. Vai acionar a nossa mente. Isso pode ir fazendo com que nós passemos a refletir sobre isso e a transmutar, a modificar. E isso nós vamos ser chamados, ou através das doenças mentais, ou através das nossas doenças psicossomáticas. Tá? E ele coloca, né? O livro ele continua colocando. Ele dá um exemplo, ele dá um exemplo aqui. Vocês querem ver? O câncer. Descontrole na proliferação das células formando um tumor psicossomático. Imunodeficiências que podem acontecer. Perda da resistência dos glóbulos brancos e a instalação de doenças infecciosas. Doenças autoimunes. Os anticorpos destroem o próprio corpo. O psiquismo do espírito emite uma ordem para se auto-aniquilar. Depressão é um fator de ordem espiritual. Está na falta do significado e do interesse pela vida. A pessoa depressiva, ela entra num movimento oposto ao do amor e da felicidade. Uma dissonância cognitiva que a faz produzir pensamentos extremamente negativos. Tá? Então, nessa primeira parte, era isso que eu gostaria de colocar e que ficasse assim, claro que de uma forma didática, né? A esfera representando a essência divina, representando o amor, e de como essas situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, se for de amor, de energias positivas, fazem com que essa essência divina se expanda, ou o contrário, que criem essas manchas, que levam a um processo de doenças físicas ou mentais, e que nos chamam a mudança necessária. Certo? Era isso que eu tinha para a aula de hoje. E para a aula, acabei de sair da escola, para a reflexão do dia de hoje, da noite de hoje. O livro traz muito mais, né? E a Márcia e a Casa, se me permitirem, numa próxima oportunidade, a gente dá sequência a isso aí, que tem coisa muito bacana aí para a gente entender e trazer para o nosso dia a dia, né? Para que a gente, né, trilhe um caminho aí dentro desse processo evolutivo que nos traga paz e felicidade. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Realmente, quando a Ângela vem nos trazer uma